Olá pessoal, boa tarde. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Desde já, espero que todos tenham passado um excelente dia, amém. Hoje eu vou falar um pouco a respeito para a gente se achegar mais a Deus. E vai falar um pouco lá no livro do Atos dos Apóstolos, quando eles estavam todos reunidos em um só lugar, ali na Atos dos Apóstolos 2. Mas desde já eu queria pedir a vocês que não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhe para que esse vídeo venha chegar ao máximo de pessoas possíveis. O objetivo aqui é esse. E comentem, se vocês não comentaram, que o comentário ajuda bastante no canal, amém? Vou ler assim, aqui um pouco, lá no livro de Atos dos Apóstolos 2, primeiro a seguir. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio o som de um vento, veio do céu o som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que todos estavam assentados. E foram todos vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que ele falasse. Amém? Estamos aqui diante de uma mensagem muito maravilhosa, que ao qual a própria Bíblia nos fala que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam reunidos buscando, clamando a esse Deus maravilhoso, clamando a Jesus, ali no templo chamado Formosa. E ali aquele povo estava reunido em nome de Cristo Jesus. De repente, veio aquele som de um vento, veio do céu, som de um vento veemente, impetuoso, que é a descida do Espírito Santo sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher. Mas para isso vir acontecer, nós temos que estarmos ligados em Cristo Jesus. Se a gente não estiver ligado, a gente não vamos conseguir alcançar essa glória. Nós temos que estar sempre juntos. Tem momentos que nós passamos momentos de fraqueza, mas tem momentos que nós precisamos se ajuntarmos. Nós somos a lenha e Jesus, Ele é o oleiro, Ele é o fogo. O Espírito Santo de Deus, Ele é que faz queimar a nossa carne, a nossa matéria, e nos dá aquela alegria maravilhosa. Quando o Espírito Santo de Deus, ele se apodera do ser humano, do homem, da mulher, que anda com retidão na presença dele, e busca ele de todo o teu coração. Mas tem momentos nas nossas vidas que nós passamos por dificuldades espirituais, que nós precisamos estar sempre juntos. Tem um hino que canta bem, dizendo bem assim: quando o povo de Deus se reúne, uma coisa certa vai acontecer. Não é assim? É o hino de J. Neto. De repente veio lá do céu, como um vento forte, e a toda a casa encheu. Era o som do Espírito Santo. Ou então tem aquele outro que fala assim: remove as cinzas e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Não vai se apagar, não vai, não vai. Pois é, meu irmão, se o fogo se apaga, o crente cai. O fogo é o Espírito Santo de Deus e a lenha somos nós. Quando já não tem lenha mais para se queimar, a gente remove aquela cinza. Lá embaixo tem uma brasazinha acesa. A gente coloca, juntar as madeiras de novo, as madeiras secas que está ali de tanto buscar ao Senhor. E ali aquela madeira seca vai começar a girar fagulhas e vai incendiar toda a congregação. Eu digo para vocês que se encontra fraco espiritualmente, que precisa reacender essa chama dentro de você, meu irmão, dentro de você, minha irmã, que precisa se achegar mais para Jesus. Vá mais à igreja, converse mais com Jesus Cristo em oração. Não chegue no culto tarde, não. Hoje em dia o modismo está muito grande. Os irmãos e as irmãs das congregações, de todas elas, em modo geral, estão chegando muito tarde.
nas suas congregações, nas igrejas, em vez de aproveitar o pouco tempo que nós temos para poder a gente adorar a Jesus, a gente estamos chegando já tarde, irmãos. Vamos se esforçar para a gente chegar o mais cedo possível, para a gente se ajuntarmos, louvar ao Senhor e buscar a Ele Espírito em verdade, para que essa chama ela jamais venha se apagar em nossa vida. Nós precisamos estar todos juntos, sintonizados em um só pensamento, Cristo Jesus. Mas para isso nós temos que estar com comunhão com Jesus e com a igreja, com seu irmão, com sua irmã. Nós não podemos estar com dois pensamentos divididos, temos que estar ligados somente em um só, na glória, lá em Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da minha e da sua fé. Por isso que eu digo para cada um de vocês, se desperta na presença do Senhor. O tempo que estamos vivendo hoje é um tempo que está difícil você servir a Deus, porque hoje em dia o povo cristão não está entendendo o trabalhar de Deus, não está entendendo que a Bíblia lá atrás nos sempre advertiu. No final dos tempos, se cometer muitas iniquidades, o amor de muitos esfriarão. E é o que está acontecendo. Nós estamos cometendo iniquidades, nós estamos esfriando na fé e o povo não está percebendo. Nós estamos perdendo terreno para o inimigo e o inimigo está assim, lutando, que é o nosso inimigo, nosso adversário, inimigo de Deus. Nós estamos perdendo terreno para ele. Nós não podemos recuar, irmão, de jeito nenhum. Precisamos avançar, precisamos buscar mais, juntarmos para poder a gente vencermos. Porque o crente juntos é mais forte. O crente, quando ele ora em equipe, é muito mais forte. Quando a igreja se reúne em um só propósito, irmãos, vamos nos prepararmos para a gente estarmos na presença desse Deus maravilhoso, mas nós precisamos estar juntos, unir a união, unir os vasos, unir a igreja em um só pensamento, sem olhar erros e defeitos de ninguém. Porque se você for olhar para o irmão de mil, você vai encontrar tantos erros, tantos defeitos. Nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos. Jesus, ele sempre nos advertiu que nós somos pecadores. Como Jesus também ele veio em semelhança da carne e do pecado, mas em momento nenhum ele pecou. Mas ele sentiu fome, sede, sentiu desejos, ele sentiu tudo isso, mas ele venceu. Ele diz bem claro: eu venci o mundo, vós também vencereis. Mas para isso nós temos que estar revestido com todo o teu poder. Não deixe a vaidade tomar conta de você. Não deixe que a frieza venha invadir o seu coração. Não deixe que as lutas venham te enfraquecer a sua vida espiritual. Não deixe que ninguém venha abater a tua fé. Lembre-se, o cristão está travando batalha constantemente. Até no momento que você levanta da sua cama, você já está travando uma grande batalha espiritual. Até dormindo, nós estamos travando uma batalha espiritual. Nós precisamos acordar para a vida. Nós precisamos dar mais um pouco de lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar cada vez mais em nossa vida. A descida do Espírito Santo naquele dia na congregação, ali naquele tempo chamado Formosa, quando estavam todos reunidos em um só lugar. Reunidos, irmãos. Estavam todos somente em um só pensamento. De repente veio o batismo com o Espírito Santo para toda a congregação. E todos foram vistos falando línguas estranhas, repartidas como que de fogo. Cada um nas suas próprias línguas diferentes, irmãos. Que ali tinham várias pessoas, mas todo mundo estavam falando línguas estranhas. A língua dos anjos. E nós precisamos buscar mais. Hoje a gente já não vê mais a descida do Espírito Santo no meio da igreja constantemente. É uma raridade você ver um vaso sendo usado nas mãos de Deus, falando em línguas, mistérios, entregando profecias. Mas para isso nós temos que estar ligados, temos que buscar mais ao Senhor. Tem cristão que hoje em dia já não quer mais ouvir um pastor quando ele está puxando as rédeas das ovelhas. Ele está doutrinando a sua ovelha para que ela não venha se perder. Tem pessoas que acham porque aquela pessoa se sente machucada porque ela está cometendo aqueles pecados e não quer aceitar que ela está errada.
Admita que vocês estão errados. Busque a Jesus. É tão bom, é tão lindo quando a gente reconhece os nossos erros. Quando uma palavra de conserto vem chegando até a mim, que eu sinto que é para mim, eu pego todo o meu coração. É verdade, o Senhor Jesus, Ele está correto. Muito obrigado, Senhor, pela palavra de divertimento, para poder me divertir. É assim que eu recebo. E receba também, porque se o pastor está ali simplesmente te orientando, o pastor é um orientador. Ele não vai modificar o seu modo de ser, seu modo de pensar, seu modo de agir na igreja. É você que vai te fazer isso. Ele simplesmente só vai te orientar de que maneira você deve se comportar na presença do Senhor para que venha ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos andarmos na presença desse Deus maravilhoso, para que nós possamos estar lado a lado, juntos, de mãos dadas, na casa do Senhor. Mas para isso nós precisamos descer mais, porque o fogo só vai pegar fogo quando a gente ora, quando a gente busca de todo o nosso coração, quando nós estamos ligados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Se entregue para Ele, busque mais a Ele, se dedique mais a Jesus, se entregue mais, você vai ver a fagulha começar a virar um incêndio muito grande, através de uma fagulhazinha pequenininha, e aí você sai dali regozijado. Aquela palavra que o pastor, ou ombreiro, ombreira, o pregador estiver pregando, que seja de conserto, você vai sair dali regozijado, não vai nem murmurar, nem reclamar, porque você está alegre com o Espírito Santo de Deus, você está cheio da graça. Mas o homem, quando está distante de Jesus, tudo para ele é ofensa. Até quando fala o nome de Jesus, para ele já é ofensa. Eu digo para você, toma cuidado na sua vida. Isso é muito importante para Jesus. Não deixe que essa chama venha se apagar na sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus fale mais forte em cada coração aquilo que eu não pude falar. Lembra-te disso, viu? Você é uma brasa viva na presença do Senhor. Remove as cinzas e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Não vai se apagar, não vai, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Eita glória, hein? É uma bênção esse hino maravilhoso. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale mais forte em cada coração aquilo que eu não pude falar. Lembra-te disso. Você é uma fagulha. Não deixa ela se apagar. Uma fagulha, quando se encontra com a madeira seca, ela vem um grande incêndio, incendeia toda a congregação. Que Deus abençoe. Vou fazer uma oração com vocês, já para agradecer nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento maravilhoso, ao qual nós passamos aqui na Tua presença. Que o Senhor venha abençoar a minha esposa, a minha família, os meus filhos, netos. Toma todos eles em Tuas mãos, dai a grande bênção e a vitória. Visita os meus irmãos, meus sobrinhos, sobrinhas, meus primos, parentes de perto e de longe. Toma todos em Tuas mãos. Dai, Senhor, a grande bênção, a grande vitória. E opere maravilhas na vida de todos. Abençoe esse ouvinte que está aí do outro lado. Abençoe o teu lar, a sua família. E abençoe a sua vida espiritual e material. Que o Senhor venha prosperar grandemente a vida espiritual do teu servo e a vida espiritual da tua serva. Toma todos em tuas mãos, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo, viu? Jesus é contigo, não se esqueça.